Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa sexta-feira, 1º de abril de 2022. Agora meio-dia e 5 na Espanha, no Brasil, 7h05 da manhã. A BTC sentiu muito essa decisão do Parlamento Europeu, que criou sérias restrições para transações criptográficas. Agora a BTC está ameaçando dar um beijinho na mediana do canal de Keltner aqui no gráfico diário. A mediana está em 43.800. Agora a BTC está 45.097 dólares. Ela chegou a fazer a mínima na madrugada, 44.200. É possível que ela dê um beijinho durante o final de semana, que tem esse padrão recorrente vendedor. A decisão do Parlamento Europeu está sendo alvo de sérias críticas, né? O Parlamento da União Europeia aprova regras de criptografia que prejudicam a privacidade. Em outros termos, seria, por exemplo, vedado que um saque da Coinbase ou de uma exchange centralizada, sempre que esse valor passasse de 1.000 euros na hora da conversão para uma carteira auto-hospedada, como, por exemplo, um Atomic Wallet ou um MetaMask. Ou seja, isso tornaria vedada a própria criptografia em si. Então, tudo isso foi alvo de sérias críticas. O próprio Markus Weber, que é o porta-voz do Partido Popular, ele é o porta-voz econômico do Partido Popular Europeu, ele disse o seguinte: tais propostas não são justificadas nem proporcionais. Com essa abordagem de regulamentação em termos de novas tecnologias, a União Europeia ficará ainda mais atrás de outras jurisdições mais abertas. Ou seja, ele afirmou, esse membro do Partido Popular Europeu, que a União Europeia vai expulsar cérebros e capital da zona do euro. Tudo isso tem uma séria influência desse imbróglio russo-ucraniano, já que há muitos entes estatais e bilionários e milionários russos migrando para o mundo cripto, e acabou influenciando a decisão dos parlamentares da União Europeia. Mas vamos ver como isso vai se desdobrar. Portugal já avisou que essa decisão nem é factível, não é passível de ser executada. É como se as autoridades tivessem que entrar nos computadores de cada cidadão para deletar o MetaMask, vamos colocar assim. Ou seja, a pasta já saiu do tubo, agora as jurisdições têm que se adaptar. O tamanho da criptografia não permite mais uma regulamentação nesse nível de restrição. Mas o fato é que a BTC sentiu, mas o gráfico, em que pese ter ostentado aqui essa correção e a proximidade com os finais de semana acaba impondo algum nível de realização, na projeção a nuvem de Shimoku segue com a boca de jacaré aberta. No semanal o gráfico continua maravilhoso, apesar da gente já poder ter criado uma protuberância aqui nesse candle semanal para cima da linha superior da nuvem. O fato é que a gente deu uma recuada, o corpo real agora continua respeitando a linha superior da nuvem de Shimoku no semanal. Na projeção a gente segue estreitando a nebulosidade avermelhada, parecendo querer criar uma nebulosidade esverdeada. Isso é muito bom. O indicador aqui de atividade na rede blockchain da BTC aponta para recordes sucessivos em termos de novos public addresses fazendo uso da rede, o que também é muito bom. As outras notícias dão conta desse imbróglio ainda que segue se desdobrando entre Rússia e Ucrânia. Eu reportei aqui no canal inúmeras vezes que o Vladimir Putin não quer terminar essa guerra tão cedo, que essas tratativas de cessar-fogo ultimadas na Ucrânia tinham cheiro, cara e fragrância também de serem fake. A zona do euro agora vive uma mega pressão inflacionária por causa não só da explosão do aumento dos combustíveis, mas também no colapso na cadeia de produção alimentar. Tá faltando um monte de coisa nos supermercados aqui em Málaga. Enfim, tudo isso, e o Vladimir Putin reafirmou que não vai aceitar nada além de rublos em contrapartida ao fornecimento de óleo e gás. O Reino Unido também afirmou agora que tá havendo uma explosão em termos de milhões de cidadãos que se encaminharam para a pobreza, já que o custo de vida na região, que o Reino Unido saiu da União Europeia
com o Brexit, e agora essa nova camada de pobreza que ressurge com o aumento explosivo da inflação no Reino Unido. Agora os representantes da União Europeia já avisaram aos governantes britânicos que esses desempregados do Reino Unido não serão bem-vindos na zona do euro, na União Europeia. Eles quiseram sair e agora eles estão sozinhos, afirmou um dos representantes da União Europeia. E sugeriu que o Reino Unido peça ajuda aos Estados Unidos, que foi o grande, na gestão Trump, foi o grande apoiador dessa decisão do Reino Unido em sair da zona da União Europeia. Agora eles estariam sozinhos, segundo esse representante da União Europeia. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O Reino Unido talvez tenha tomado uma decisão precipitada, agora com essa mega explosão inflacionária, em que eu já expliquei aqui no canal, o mundo está vivendo um Bretton Woods 3, em que o sistema monetário fiduciário está migrando de um sistema baseado na fé, que foi o que aconteceu pós-1971, com o fim da paridade euro para o dólar, para um sistema fiduciário vinculado a commodities. E é aí que entra a BTC. Por isso que eu reafirmo aqui no canal que não existe nenhum inverno cripto. É uma insanidade desembarcar do mundo cripto num mundo apocalíptico desse, Mad Max, já que a cotação da BTC e o market cap das altcoins vai surpreender muita gente de dentro e fora do mundo cripto. De uma maneira geral, a BTC segue com os gráficos bem saudáveis. Esse padrão recorrente vendedor vem se repetindo de forma sucessiva. Em algum momento ele pode não se repetir, em alguns finais de semana ele não se repetiu, mas o fato é que também abre oportunidades de embarque. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, que ofertou à comunidade a mecânica da venda do Shiba Lens, e vou fazer a tríade do metaverso, Mana Sandigala. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.